Olá, hoje vamos falar qual é a forma correta de amamentar o seu bebê. Vamos lá? Bom, eu me chamo Leide, estamos no canal Leide Mames e eu tenho dicas para você. A primeira, a forma de amamentar o seu bebê é que você coloque o seu bebê no colo, né? Ou deitada ou encostada em você, apoiada, tá? Desde que o seu bebê ele tenha a cabeça alinhada com o tronco, tá? Nunca coloque a cabeça do bebê abaixo do tronco dele, tá? Porque ele pode sufocar. Sempre acima. A segunda dica é beba bastante água, porque a água faz produzir bastante leite. Então, o seu mamilo, né, o seu seio, ele não vai ficar dolorido, porque você tá dando mamar direto. Então, sempre coloque uma garrafa de água próximo de você, aonde você estiver. Esse né, a dica infalível. Não deixe faltar água, porque quando a gente tá com o bebê no colo, dando de mamar, vai dar sede. Não vai ter jeito, tá? A próxima dica, coloque a boquinha do bebê, né, a posição da cabecinha dele, bem abaixo do seu seio, bem abaixo do seu mamilo. Por quê? Porque não vai correr o risco de escapar, né? Não vai correr o risco de escapar a boquinha dele e vazar leite, né? Espirrar o leite. Então, a posição correta é desde que você tenha uma maneira confortável, né? Uma posição confortável, porque vai demorar, né? Para dar de mamar demora 20, 30, 40 minutos, né? Dependendo da hora da mamada, mas sim demora, tá? Então, os dois têm que estar numa posição confortável, tanto a mãe, quanto tem que estar recostada, tem que estar, né? A postura tem que estar encostada, porque cansa, gente, cansa mesmo. E o braço também tem que estar apoiado em alguma coisa, né? Dar de mamar em pé é uma posição que não tem como, né? Durante muito tempo. Então, assim, fique numa posição que você consiga ficar bastante tempo e o seu bebê também, tá? A próxima dica é, o seu bebê, ele tem que abocanhar, tá? Ele tem que não só pegar no bico, ele tem que abocanhar. O que seria? A parte amarela não, marrom, a parte marrom do seu seio, que é a auréola, tem que abocanhar, tá? Abrindo o bocão, ele vai, né, ele vai pegar só a parte do bico. E não tá certo essa parte. Por quê? Porque vai começar a rachar o seu bico do peito, porque vai começar a ressecar. Então, ele tem que abocanhar, tá? E aí sim, o seu peito, ele vai soltando o leite de forma correta e o seu bebê não vai engasgar, não vai correr o risco de soltar, não vai, não vai machucar o seu seio, né, o bico do peito. Não, essa é a forma correta. Próxima dica é, quando ele tá mamando, o bebê tá mamando, o queixinho dele tem que encostar na parte da mama, tá? Isso não é uma regra, mas assim, para começo, né, a gente coloca ele nessa posição, por quê? Porque ele tem que entender que ele tá numa posição que ele pode sim fazer a sucção, né? Não, porque o bebezinho ali, pequenininho, ele tem que ficar numa posição que ele, primeiro que ele não pode ficar para baixo, ele tem que ficar para cima, mas ele tem que encostar no mamilo, porque aí sim a gente consegue fazer com que ele faça a sucção de forma perfeita. É normal o bebê, ele no começo da sucção, tá lá com aquela fome, né? Ele começa a mamar rápido, mama, 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 mas conforme vai passando, ele vai diminuindo a sucção. Por quê? Porque ele tá começando a ficar satisfeito, tá começando a vir o sono, e aí sim, aí é a hora de você começar
a querer tirar o peito da boca. Por quê? Porque senão ele vai dormir no peito. E aí, se acostumar dessa forma, vai ficar difícil mais pra frente, né? Então, toda vez que o bebê, ele tá ali mamando, e ele tá começando a entrar no sono, espera, né, uns 5, 10 minutos e ele começou a parar de mamar, tá na hora de você tirar o peito da boca dele, tá? Porque é sono, não acerta. E se ele ficar no peito, o que que vai acontecer? Ele, né, ele vai acostumando, acostumando e aí vem o papel da chupeta, né? Tem muitas mães que não optam por dar chupeta, mas também acostumam o bebê no peito. E aí é a hora de sofrer um pouco. Por quê? Porque ele vai acostumando. Então ele vai ficar dormindo no peito. Quando a mãe for querer tirar, aí é hora do bebê chorar. Aí ele acorda procurando, ele procura mesmo com a boquinha, caçando ali a sucção dele. E na verdade ele não tá com fome, ele quer o biquinho ali na boca. E a última dica, e não menos importante, será que temos que preparar o nosso corpo para essa hora, para a amamentação? Gente, preparar o nosso corpo, não, porque o nosso corpo já está preparado, né? A gente teve 9 meses para se preparar. Então, assim, é coisa da natureza, né? A gente se prepara 9 meses. Mas sim, nós temos que nos preparar psicologicamente. Por quê? Porque não adianta você levar uma vida corrida, aquela correria, aquela agonia, sabe, de querer fazer as coisas, aquela pressa, que não sei o quê, e você tem que dar de mamar. Entendeu? Não adianta, o bebê, ele sente a sua energia. Então, a minha dica é, se acalma, não deixe que esse momento tão gracioso para nós mulheres passar, né? Ou viver de uma forma tão turbulenta, né? Por quê? Porque a amamentação é momentos únicos que a gente vive. Então, sim, o bebê sente, ele sente. Tem que preparar o corpo? Não, mas tem que preparar a mente, tá bom? Fica aqui essas dicas para você. Deixa o seu like, comenta, tá? E até o próximo vídeo.